Neste vídeo falaremos sobre a devastadora Guerra Civil do Sudão. É um conflito que, muitas vezes fica fora do radar da atenção mundial, mas que gerou a pior crise humanitária que a gente tem no planeta hoje. Vamos juntos tentar entender as dimensões dessa verdadeira catástrofe. Para organizar nossa conversa, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, como a nação se partiu. Depois, o custo humano, que é assustador. Em seguida, vamos focar na perseguição que algumas minorias enfrentam. Aí a gente vai ver a incrível resistência das comunidades locais e, por fim, o que o futuro pode reservar para esse país. Então, para começar, o ponto central é este. A guerra literalmente rachou o Sudão ao meio. Na prática, hoje, o país não funciona mais como uma coisa só. Ele virou um mosaico de territórios, cada um controlado por um grupo armado diferente. E essa divisão é bem clara no mapa. De um lado, você tem o exército sudanês, o SAF, que controla a parte central e leste. Do outro, as forças de apoio rápido, conhecidas como RSF, que dominam as enormes regiões de Darfur e Kordofã, mais a oeste. E a escalada disso tudo foi assustadoramente rápida. O conflito começou ali em abril de 2023. Em pouco mais de um ano, a gente já via atrocidades como o massacre de Al-Fasher, e a situação chegou num ponto tão crítico que hoje é classificada como a pior crise humanitária do mundo. Agora, vamos sair um pouco da política e olhar para o impacto mais trágico disso tudo, o custo humano. Os números por trás dessa guerra são, sinceramente, difíceis de processar. Olha, em termos de vidas perdidas, as estimativas mais conservadoras falam em mais de 150 mil mortes diretas. E é bom frisar, isso é o mínimo, tá? A realidade, infelizmente, é provavelmente muito, muito pior. E esse número não para de subir. E o impacto vai muito além de quem morreu. Pensa só, 7,7 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais de 15% da população inteira do país. Isso gerou a maior crise de deslocados internos do mundo. E a crueldade não para na violência direta. A fome está sendo usada como arma de guerra. Ambos os lados são acusados de criar focos de fome e de bloquear de propósito a chegada de ajuda humanitária. Eles transformaram a comida, uma necessidade básica, numa tática de guerra. A escala da brutalidade é tão grande que a tecnologia moderna conseguiu capturar de uma forma chocante. Depois daquele massacre em Al-Fasher, analistas de imagens de satélite relataram uma coisa que parece de filme de terror: poças de sangue visíveis do espaço. É uma prova sombria documentada de crimes de guerra. E, claro, dentro de uma catástrofe desse tamanho, alguns grupos sofrem de maneira ainda mais específica. A minoria cristã do Sudão, por exemplo, está completamente presa no fogo cruzado, sofrendo ataques de todos os lados. A situação para eles tem piorado drasticamente. Se a gente olhar o ranking da World Watch List, o Sudão pulou para a 4ª posição entre os países mais perigosos do mundo para os cristãos. O nível de perseguição lá é oficialmente classificado como extremo. E essa perseguição acontece de várias formas. Mais de 100 igrejas foram destruídas. Leis morais islâmicas voltaram com tudo, tornando crime a conversão religiosa. E além de não terem acesso à educação e à justiça, os cristãos vivem sob uma dupla suspeita perigosíssima. Ambos os lados da guerra desconfiam dele. Mas, e aqui a história dá uma virada. Mesmo no meio de tanta pressão, as comunidades e os líderes locais se tornaram o centro da resistência e da ajuda. Eles estão mostrando uma força impressionante em meio a todo esse caos. Num lugar onde falar abertamente de religião se tornou muito perigoso, o trabalho humanitário virou a principal forma de missão. O conceito é conhecido como missão diaconal. É basicamente dar testemunho através do serviço prático, sabe? Fornecer comida, água, abrigo, coisas que salvam vidas. E essa resposta tem um rosto. Líderes locais como Rafat Samir, por exemplo, e sua organização, a ECCS, estão ali na linha de frente. Eles coordenam ajuda em áreas que as grandes agências internacionais simplesmente não conseguem mais alcançar. Para apoiar esse pessoal, os parceiros internacionais criaram uma estratégia bem ágil e arriscada. Eles chamam de modelo de janelas. Funciona assim: quando um corredor humanitário se abre, eles entram correndo, distribuem o essencial e saem antes que a violência volte a explodir. Então, só para a gente recapitular os dados principais. Estamos falando do 4º pior país sem perseguição religiosa, mais de 150 mil mortos, 7,7 milhões de deslocados,
E nesse cenário, a única resposta possível tem sido essa, puramente humanitária. Com tudo isso em mente, a grande questão é: o que vem pela frente para o Sudão? Os riscos que a nação enfrenta agora são críticos. Os perigos são bem claros. O maior risco, com quase metade da probabilidade, é o país se dividir permanentemente. Logo depois vem a continuidade das atrocidades e o agravamento da fome. O caminho à frente é extremamente perigoso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é muito forte. No meio de tanta destruição, como é que essa incrível resiliência local pode ser a chave para, quem sabe, redesenhar o futuro de uma nação que está à beira do colapso? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!